pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de contar um pouquinho da minha experiência de vida. No andar da minha carruagem, da minha vida, muitas coisas boas aconteceram e também muitas coisas ruins aconteceram. Eu cheguei a um estágio da minha vida que eu tinha muitos sonhos e eu gostaria muito, eu tinha um desejo muito grande no meu coração que todos eles fossem realizados. Tipo, casa própria, um carro, uma profissão da hora, digamos assim, entre muitos e muitos sonhos. Porém, eu sempre tive um hábito de falar sobre essas coisas para as pessoas. Por exemplo, se eu quisesse tirar uma habilitação, eu já ia com o primeiro que me aparecesse e comentava: nossa, eu tô com um sonho de querer tirar uma habilitação e tal. Só que daí pergunta, deu certo? Não deu certo. Ah, tive planos de voltar a estudar e de ter uma boa formação. Deu certo? Não, não deu certo. E eis que então um dia Deus colocou em minha vida uma família muito especial para mim até hoje. E até hoje nós temos contato e até hoje nós temos um carinho um para com os outros. E fui muito abençoada. No qual a gente conhece essa família como a família Barretos. E através dessa família orientando, conversando comigo, falando muito de Jesus, apresentando Jesus na minha vida, essa família então disse para mim: Silvia, tudo que você gostaria de fazer, você tem que primeiro entregar todos os seus desejos para Cristo, para Deus. Primeiro Ele. Você planeja, você fica com a sua expectativa, só que não desiste não. Só que você não precisa sair por aí falando para todo mundo, porque isso é entre você e Deus. Pois então, eu resolvi fazer isso. A minha primeira experiência foi realmente conversar com Deus e contar para Ele o que eu queria, o que eu tinha no meu coração, os meus desejos, os meus sonhos. E aí então, no decorrer dos dias, no passar do tempo, as coisas foram acontecendo. E eu vou dizer para vocês, sabe aquele ditado que a gente conhece? Que Deus é o Deus das causas impossíveis? É sim, Ele é sim das causas impossíveis. É claro, sonhar todo mundo tem um direito, mas tome cuidado com os sonhos. Os sonhos têm que ser um sonho saudável, tem que ser um sonho que não cabe somente a você, que você pode dividir também com os seus familiares, onde todos possam ter um melhor aproveitamento. Porque se for um pedido do lado egoísta, sinceramente eu lamento em dizer, esquece. Esquece porque nada vai acontecer. Então eu comecei a colocar isso em prática. Eu comecei a ver e a sentir que a situação era Deus e eu, e mais ninguém. E eu quero mostrar para vocês como é um método que eu faço para mim. Eu tenho aqui um vidrinho, esse vidrinho aqui, ele é um vidrinho simples. Sabe esses doces caseiros deliciosos? Então, eu simplesmente aproveitei. Então aqui eu escrevi em um papel, talvez vocês não consigam ver, mas aqui dentro está escrito pedidos e agradecimentos. Então tudo que eu peço e tudo que eu tenho a agradecer a Deus está aqui dentro. E são inúmeros agradecimentos, são inúmeros pedidos. E aqui não envolve simplesmente eu, Silvia, não envolve simplesmente os meus filhos. Aqui envolve um todo. Trabalho, saúde, até mesmo aquelas pessoas que eu não conheço. Mas sabe quando alguém chega perto de você e fala assim: ore por mim? Eu tenho uma conhecida que precisa de oração, você pode orar por ela? É aqui dentro. Então eu faço isso, olha, pedidos e agradecimentos. Você também pode fazer isso. Qualquer recipiente que tenha essa praticidade aqui de ser fechadinho, porque tudo isso daqui vai ser aos céus, vai subir aos céus. Outra opção também é essa caixinha que eu tenho, está até trancadinha, parece um cofrinho, Ela tem uma abertura aqui, onde a gente pode escrever, onde eu escrevo, e aqui dentro tá cheio de pedidos. Então, em um dia, que aí tem um dia certinho, eu oro, apresento a Deus esses pedidos aqui, eu retiro todos, e em um recipiente eu queimo todos eles, porque é assim que tem que ser. O pedido feito não tem que ser
escrito e simplesmente você pegar e jogar numa latinha de lixo, ou jogar na rua, ou colocar para as pessoas, né, para os coletores levarem o seu pedido. Não é assim. Eles são queimados, a gente ora primeiro, eu oro por esses pedidos, e aí então em seguida são queimados. Tenho aqui também um diário, ele está escrito Diário da Mãe que Ora. Esse daqui é um diário meu particular. Aqui eu tenho as minhas coisas que são direcionadas aos meus filhos. Eu tenho 3 filhos e aqui é direcionado a eles. Aqui é o meu pedido e a minha oração voltada diretamente, exclusivamente para os meus 3 filhos. Esse aqui é o meu diário, tem as minhas escritas, os meus pedidos, os meus desabafos, né? Então é aqui que eu deixo. E eu tenho um outro caderninho aqui também, que foi até um projeto de uma irmã nossa também, a Elis, conhecida carinhosamente por Elis. E aqui tem até uma sigla, ó, PJR. O que significa essa sigla é Para Jesus Resolver. E aqui eu tenho também as minhas escritas, tenho os meus pedidos, tenho os relatos de pessoas que eu conheço e também de pessoas que eu não conheço. Aqui está cheio de nomes. E cada um deles também é direcionado ao nosso mestre dos mestres. Então, para vocês verem que quantas opções a gente tem. Aí eu falo assim para você, você ora? Você sabe orar? Sabe, de imediato a gente não precisa aprender como é que eu vou orar, não precisa aprender a falar palavras bonitas, sabe? Não. E como diz na passagem, no livro, na nossa Bíblia Sagrada, se você tiver, anota aí para você conferir, em Mateus capítulo 6, verso 6, lá nos orienta que possamos entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e lá então tiver a sua intimidade com Deus. É assim que a Bíblia nos orienta. Por que esse momento? Porque é um momento íntimo. É um momento que ninguém está junto de você. Ninguém vê o que você fala, ninguém vê o que você faz. Exceto o nosso Criador, que tudo vê e que tudo sabe. E quando você se prostra diante dele, antes que você abra a sua boca, você pode ter certeza que ele já sabe o que é que você vai conversar com ele. E não importa se é do jeito torto ou se é do jeito correto, não importa. Você sabe o que é que importa nesse momento? É o seu coração. A minha experiência com Deus foi dessa maneira. Eu não sabia nem o que falar para ele. Eu não sabia. Mas ele foi tão misericordioso nesse primeiro momento comigo que eu só chorava. Eu chorava, ria, chorava, ria. Então as palavras ditas foram muito poucas. Mas esse momento para mim foi o suficiente para que eu colocasse em prática todas as vezes. E eu tenho esse hábito. Às 2 horas da madrugada é um momento em que eu dedico simplesmente as minhas orações especiais nesse método que eu estou mostrando para vocês. É claro, se eu estou trabalhando, eu estou conversando, se eu estou vindo para casa, eu estou conversando. Às vezes até me pego falando sozinha entre um fogão, entre uma limpeza em casa, e assim é sensacional. Eu deixo essa dica para vocês. Coloque em prática. Sabe por quê? Porque é você e Deus e mais ninguém. Confia, vai dar tudo certo. Afinal de contas, como diz esse canal, Jesus e eu. Vou ficando por aqui. Espero vocês em uma outra oportunidade. Tchau, tchau.